Meus amados, família é o projeto de Deus. Eu resolvi mudar um pouquinho o tema. Porém, o assunto está dentro do tema. Seria um subtema. O propósito de Deus para a família. A família é projeto. Não há dúvida. E a gente, durante esses dias, já aprendemos essa verdade. E o Senhor tem um propósito para a minha família e para a sua família. O meu texto, para iniciar, encontra-se no Salmo 127, verso 1. Depois a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, usando aqueles textos clássicos do Novo Testamento, que falam a respeito da ordem familiar, que falam a respeito da família. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a família, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta todo esforço da sentinela para tentar deixar a cidade protegida. Deus é soberano. Ele guarda a família, guarda um povo, guarda uma nação, guarda individualmente uma pessoa. Seja bendito o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero iniciar a minha fala esta noite fazendo uma afirmação. E depois eu quero pintar um quadro, evidentemente usando as palavras, um quadro sombrio, até desolador, da família, do casamento. E depois a gente vai encontrar uma resposta. A resposta à luz da Bíblia. Nada fora da Bíblia. Até porque até hoje nada deu certo, a não ser aquilo que Deus determinou no seu eterno projeto, ou no seu eterno propósito. A afirmação é esta: o Senhor criou e designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. O casamento e a família. Casamento, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Portanto, é a relação mais fundamental da vida humana. E agora vamos falar um pouquinho a respeito desse nosso mundo pós-moderno, contemporâneo. O que é que a gente enxerga? Meus amados irmãos, famílias atormentadas
pelos conflitos e famílias arrasadas pela negligência e o abuso. Abuso espiritual, emocional e físico. Basta você folhear um jornal ou uma revista. Basta você acompanhar os noticiários. E aí você vai observar famílias ou membros da família sendo abusados e negligenciados. Outra coisa, o divórcio tornou-se uma palavra aceita como natural na sociedade. Outro dia eu li ou ouvi alguém dizendo que o divórcio no meio evangélico, o índice de divórcio é quase idêntico ao índice de divórcio no mundo que não conhece a Deus, nem conhece a sua palavra. E isso é assustador. Alguns anos atrás, quando alguém dizia o pastor fulano divorciou-se, era um escândalo. Hoje acontece diariamente. Então o divórcio, meus amados irmãos, é algo que tornou-se quase natural. Ninguém se escandaliza mais. Porém, meus amados, essa palavra significa sofrimento e dureza para suas vítimas. Principalmente os filhos são as principais vítimas. É um quadro sombrio da sociedade de hoje e da família do mundo contemporâneo. Outra coisa, muitos homens, inclusive evangélicos, que andam com a Bíblia debaixo do braço parecendo desodorante. Muitos homens jamais aprenderam a ser esposos e pais devotados. Jamais aprenderam. Lá fora, a coisa é muito séria. E o pior é quando acontece dentro do arraial evangélico. Daqueles que dizem que vão para o céu. Que conhecem a Deus, que afirmam que conhecem a Deus. Que afirmam que conhecem este livro. E da boca para fora dizem: este livro é a nossa regra de fé e prática. Outra coisa, muitas mulheres, sobra para todo mundo. Muitas mulheres estão fugindo. Como dizia lá no interior, na minha cidade, como o diabo foge da cruz. Muitas mulheres estão fugindo de seus papéis dados por Deus, não pelo homem, pelo Eterno, pelo Senhor que criou a mulher.
E mais ainda, pais que não sabem lidar com seus filhos. Não sabem lidar. São criados, meus irmãos, como querem, sem limites. Disciplina já era. É coisa do velho mundo, ou da velha sociedade. E para completar o quadro sombrio, filhos que não se submetem à autoridade dos pais, nem do pai, nem da mãe. Rebeldes. Não se submetem à autoridade dos pais. Meus irmãos, para muitas pessoas, nesse mundo maluco em que vivemos, a frase familiar e confortadora, lar, doce lar, não é uma frase bonita? Antiga, significativa, importante. Lar, doce lar, não é mais do que uma ilusão vazia. Triste realidade. Não há mais o aconchego do lar, a segurança do lar, a alegria do lar. Meus irmãos, não há nada doce ou seguro no lar onde há abuso, traição e o abandono. A gente olha para os lares aí fora. Como encontrar segurança no lar? Que há brigas constantes, que há desordem, confusão. Filho que não respeita os pais, pais que não respeitam os filhos, que não disciplinam. Homem que não respeita a mulher, mulher que não respeita o homem. Esse é o quadro triste, sombrio, devastador, no qual nós estamos todos inseridos. A pergunta é: há uma solução? Como resolver essa questão? Há uma saída? Há uma porta de emergência? Há uma solução? Poderemos evitar tais tragédias em nossas famílias? Nós que somos crentes? Será que nós poderemos evitar tais tragédias em nossas famílias? E para os casais jovens, poderão os casais jovens manter o brilho do compromisso? Deixe-me dizer uma coisa a vocês. É o compromisso que sustenta o casamento e não o amor. O amor é um toque especial. Dá um brilho especial. Dá um gosto especial. Porém, é o compromisso que segura o casamento. Compromisso assumido diante dele. Não diante do homem. Não diante das testemunhas. Não diante dos convidados. Compromisso assumido diante do Deus eterno. E eu falo para pessoas que temem a Deus. Então vejam bem. Poderão os jovens casais
manter o brilho do compromisso. Depois vem do amor e do otimismo, décadas depois de fazerem os votos no casamento. Será que é possível? 30 anos depois, 40 anos depois, será que é possível? Haverá esperança para as famílias desagregadas? A resposta para todas estas perguntas é sim. Louvado seja Deus. Há esperança, sim. E louvado seja Deus que a Bíblia diz, Paulo diz, que Cristo é a nossa esperança. Ele é a esperança da família. Ele é a esperança da sociedade. Ele é a esperança do homem individualmente. Ele é a esperança da mulher individualmente. Ele é a esperança do filho individualmente. Há esperança. Mas, meus irmãos, devemos entender que as soluções para a construção de lares sólidos, de casas sólidas, lares sólidos, não acontece por pura sorte. Até porque não acreditamos em sorte, não acreditamos em simpatia, não acreditamos nessas coisas. Acreditamos em Deus. Acreditamos na palavra de Deus, na palavra revelada do Senhor nosso Deus. Então observem bem, lares sólidos, bem estruturados, passam pelo escrutínio da palavra de Deus. Não adianta. Sem passar pelo escrutínio da boa palavra de Deus, ninguém consegue construir um casamento equilibrado, sólido, abençoado. Não falo de casamento perfeito, não existe. Não falo de família perfeita, não existe. Não falo de um ser perfeito, não existe. O único ser perfeito que pisou neste mundo atende pelo nome de Jesus, o Filho de Deus. Não é João, nem Mané, nem Zequinha, nem Francisco, nem Joanita, não. Somente Ele. Somente Jesus de Nazaré. Então vejam bem, meus amados, uma família bem estruturada, ela passa pelo retorno ao padrão de Deus. E o padrão de Deus está aqui. O padrão do Senhor está em sua bendita palavra. E aí eu volto para o texto que li no início. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É um trabalho inútil. Vai estourar mais na frente. É uma bolha que só faz crescer. E mais adiante vai estourar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, o texto nos mostra claramente que nenhuma família será bem-sucedida sem a ajuda do Senhor, sem a bênção do céu, sem a presença de Deus, sem a presença da Santíssima Trindade, sem a presença da bendita e santa palavra do Senhor nosso Deus.
Assim como é inútil o excesso de confiança da sentinela para guardar a cidade. Se o Senhor não guardar, tempo perdido. Não adianta. O inimigo vem e a toma de assalto. O inimigo vem e a destrói. O inimigo vem e a queima. Se a família não for edificada pelo Senhor, de igual modo, o inimigo vem e a destrói. O inimigo rompe as paredes da família e põe fogo. Então, meus amados, consideremos alguns princípios básicos ensinados na Bíblia para a construção de uma família segundo o propósito de Deus, ou segundo o projeto soberano do Senhor nosso Deus. Primeiro, o casamento. Depois a gente vai falar sobre o homem como esposo, como pai, a mulher como esposa e como mãe, e depois os filhos. Não sei se vai dar tempo. Espero que dê. Se não der, fica para outra oportunidade. Eu estou aqui olhando o relógio. Vamos lá. Casamento. Deixe-me começar com uma frase, talvez seja já batida. Toda família começa com o casamento. Verdade ou não? Família segundo a Bíblia. Eu não estou falando de qualquer coisa que o mundo chama de família. Eu falo de família segundo o ensino da Bíblia. Toda família começa com o casamento. E o casamento dentro daquele princípio estabelecido por Deus. A menina crente casa virgem e o rapaz crente se mantém virgem. Se é crente. Se nasceu na igreja. É difícil, é. Eu vi um pastor dizer uma coisa interessante. Ele disse assim: casamento depois de 2, 3 anos, vamos marcar logo o casamento. Ou vocês vão logo para a cama, mais adiante, ou já estão indo para a cama. E aí, sinceramente, irmãos, desculpem, mas eu vou dizer isso. Quando eu vejo um moço da igreja com 30 e poucos anos, perto dos 30, 25 anos, não casa, está fazendo sexo. Não tenho a mínima dúvida de afirmar isso. Está pecando. Não é um super-homem, é um homem. Um homem cheio de hormônios. Cheio. Está aqui, ó. Então, se pode, case. E case cedo. E case segundo a vontade do Senhor. Recebendo a bênção do Senhor. Para ter uma família abençoada. Um casamento abençoado por Deus. Toda família começa com o casamento. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele revelou o seu propósito para o casamento. Está lá em Gênesis 2, 24. O que é que diz? Lemos aqui, durante todo este mês de maio. Por isso, deixa o quê? Ih, rapaz, tão ruim de Bíblia, né? E vamos começar a ler a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Como é que diz? Por isso, deixa pai e mãe e faz o quê? E se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É assim que tudo inicia. Este foi o projeto de Deus. Este é o propósito do Senhor para o homem e para a mulher. Este plano de Deus é tão claro como a luz do sol. Este é o plano do Senhor. Um homem ligado à mulher pelo casamento. O homem ligado a uma mulher, a uma varoa pelo casamento. Uma mulher ligada a um homem pelo casamento. Preste atenção.
Deus criou Adão e João, Adão e Adãozinho, Adão e fulaninho. Ele fez uma mulher. E a mulher recebeu o nome de Eva, como parceira apropriada para Adão. Não foi outra mulher, ou melhor, não foi outro homem. Deus criou uma mulher. O mundo de hoje diz que pode ser homem com homem, mulher com mulher. Não é bíblico, não é correto, não satisfaz a Deus, quebra o projeto de Deus, quebra o plano de Deus. O plano de Deus foi um homem ligado a uma mulher pelo casamento. Ele fez uma mulher, Eva, como uma parceira apropriada para Adão. Deus não criou Eva e Evita. Não é Evita Perón, não, aquele lado da Argentina. Deus não criou Eva e Evita, criou um homem, e o homem se chamou Adão. E o Senhor providenciou o casamento de Adão e Eva. Eva, parceira apropriada para Adão. Milhares de anos depois, Jesus reafirmou que este é o plano de Deus. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o mestre por excelência. E ele reafirmou que este é o plano de Deus, e ele citou exatamente Gênesis 2:24, quando ele discutia a questão do divórcio, aquela questão sendo provocada pelos fariseus. E o Senhor acrescentou: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Este é o projeto original de Deus. Qualquer outra coisa não se enquadra nesse projeto original do Senhor, neste propósito do Senhor para o homem e para a mulher. O casamento estabelecido por Deus é uma relação para toda a vida. Não adianta pensar em trocar. Não adianta. É uma relação para toda a vida. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse propósito do Senhor é o casamento. Segunda coisa, a família. Dentro desta estrutura do propósito divino, vamos considerar os papéis que Deus atribuiu ao homem, à mulher e aos filhos. Está tudo aqui. Dentro da palavra de Deus. A gente erra porque quer. A gente erra porque não põe em prática a preciosa palavra de Deus. Às vezes nós somos bons ouvintes, péssimos praticadores. Bons ouvintes, ouvidos atentos, coração aberto para ouvir, alma aberta para ouvir. Agora, na hora do vamos ver, na hora da prática, deixamos muito a desejar. Então vejamos, homens primeiramente, homens, esposos e pais. O homem como esposo e como pai. Meus irmãos e minhas irmãs, a responsabilidade do esposo é bem resumida em Efésios 5:25. Está ali, não precisa acrescentar mais nada. Não precisa fazer uma exegese.
Não precisa fazer um discurso. Não, está claro. Paulo escreveu: maridos, amai vossa mulher. E ele faz um paralelo. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, versículo 25. Precisa explicar ou tem que pôr legenda? Precisa de legenda? Vamos colocar a legendinha para fique bem claro na cabeça da gente. Você é inteligente. Portanto, não é preciso legendar. Não é preciso descer as minúcias. Você já entendeu completamente, você que é marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é necessário dizer amor sacrificial, Jesus morreu pela igreja, Jesus se deu pela igreja. Está claro. Jesus amou a igreja de uma forma sacrificial. Ele foi até o limite máximo da vida. Ele deu a vida pela igreja. O marido está pronto a morrer pela esposa? Meus amados irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em outro texto da Escritura, Colossenses 3:9. Colossenses 3:9. Veja o que diz a palavra do Senhor em Colossenses 3:9. Colossenses 3, verso 19, desculpem. Verso 19. Maridos, amai vossa esposa, e aqui vem um acréscimo, e não a trateis com amargura. Ora, e acontece no meio evangélico, é? Acontece. Paulo, na carta aos Efésios: ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E aqui ele diz: ame a sua esposa e não trate a sua esposa com amargura. Meus irmãos, qual é a implicação disto? Qual é a implicação? Eu já disse que tudo da Bíblia é muito prático. Quando se trata de família, a Bíblia é muito prática. Então observe. Isto implica em colocar as necessidades de sua esposa acima das suas próprias. E aí é difícil, porque o ser humano é tão egoísta. A começar por mim. Nós somos tão egoístas, colocar a necessidade da outra pessoa acima da minha necessidade pessoal. Para um ser humano egoísta, egocêntrico, é complicado. Porém, é bíblico. Está na santa palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Quando isto acontece, o homem mostra devoção desprendida àquela que é considerada pela Bíblia a parte mais frágil. A parte mais frágil. É o que Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 3, verso 7. A parte mais frágil. Os pais, e aí eu falo do homem, eu vou pôr no singular. O pai
é especialmente instruído por Deus para preparar seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor. O pai está fazendo isso? O pai deseja que o filho se dê bem na vida, tenha um bom emprego, curse uma boa universidade, galgue os postos mais altos na vida profissional. Nada de errado nessas coisas. Agora, primeiramente, é instruir na palavra de Deus, a fim de que aquele filho, mais adiante, seja um homem de Deus, a filha seja uma mulher de Deus, e a sua vida honre a Deus, a sua vida glorifique a Deus, a sua vida seja luz do mundo e sal da terra. Nada errado o pai desejar o melhor para o filho. Eu desejo para os meus. Agora, eu quero que eles sejam homens de Deus, mulheres de Deus. Não adianta um filho ganhar o mundo inteiro e depois no final perder a alma. Adiantou o quê? Então cabe ao pai instruir e disciplinar o filho. Cabe ao pai. Se você olhar para Efésios 6:4. Efésios 6:4. O que é que diz Efésios 6:4? E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas, qual é a ordem aqui? Qual é o mandamento? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não ter medo de confrontar o filho. Não ter medo de encará-lo. E dizer para ele: olha, não criei filho para servir ao inferno. Eu não criei filho para servir ao diabo. Eu criei filho para a glória de Deus, para servir a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tudo tem a medida certa, no tempo certo, na hora certa. Meus amados, este é um trabalho sério. Criar filho é um trabalho sério. E muitas vezes difícil, porque um homem limitado, pecador, está criando outro ser humano. Criado, é verdade, à imagem e semelhança de Deus, mas sendo educado, criado, disciplinado por um homem limitado pelo tempo e pelo espaço. É um trabalho difícil, sim, mas um trabalho recompensador, com resultados eternos. Quando você trabalhar com o seu filho, criando-o na disciplina do Senhor, saiba que o resultado será eterno. E quando você estiver no céu, quando você partir deste mundo para a eternidade, você vai partir na plena convicção de que um dia você vai estar com ele, ou seu filho estará com você na eternidade. Resultado eterno. Não adianta ganhar o mundo inteiro e o resultado não seja a glória celestial. A maior meta de um pai para seu filho deveria ser sempre a salvação eterna daquele filho. Esse é o maior trabalho. É o maior trabalho. Tem que ser a meta maior de cada pai. Que o seu filho seja salvo. Crente, servo de Deus, temente a Deus.
Essa é a grande meta de todo pai cristão. Tem que ser a grande meta de todo pai cristão, a salvação eterna do filho. Mulheres, esposas e mães. Meus irmãos, uma esposa tem um papel muito desafiador no plano de Deus. Um papel muito desafiador no plano de Deus. Ela tem que complementar seu esposo como uma auxiliar submissa que partilha com ele, com o esposo, as experiências da vida. Papel desafiador da esposa. Eu e vocês sabemos que hoje há uma pressão da sociedade moderna para esvaziar a autoridade masculina dada por Deus. Esta é a grande verdade. Há um movimento para esvaziar a autoridade masculina dada por Deus dentro da estrutura familiar. Com um objetivo: empoderar a mulher. Essa palavrinha está em moda. Aquela mulher, mulher empoderada. Melhor seria, aquela mulher é uma serva de Deus, submissa a Deus, obediente a Deus, cheia do poder do Espírito Santo. Essa palavra moderna não se aplica a uma mulher crente. Se você tem pensado assim, minha irmã, esqueça, por favor, em nome de Jesus. Mulher empoderada. Aí eu digo assim: mulher empoderada, você é crente, lê a Bíblia. Volte para a palavra. Volte correndo para a palavra. Reconheça a autoridade masculina dada por Deus. Não foi a sociedade, não. Deus deu ao homem a autoridade dentro da estrutura familiar. Ele é o sacerdote do lar. Se não está sendo, está pecando. Se não está sendo, está desobedecendo os princípios de Deus. A mulher crente, fiel, aí eu falo de uma pessoa crente, não é lambuzada com o evangelho, não. Pincelada com o evangelho. E está assim, ó. A mulher crente, a mulher fiel aos princípios de Deus, aceita seu papel de submissão ao seu esposo. Eu não vou tratar aqui da palavra submissão, porque isso é um assunto já debatido. Eu estou careca de saber que submissão não é pisar a outra pessoa. Submissão é missão ao lado de. Não vou ficar aqui explicando aquilo que vocês já sabem. Vocês já sabem isso há muito tempo. Efésios 5:22. Vamos para a Bíblia. Uma mulher empoderada odeia esse texto. Efésios 5:22. Até o verso 24. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao... Se é crente, eu vou me submeter, porque primeiro eu me submeto ao Senhor da minha alma, ao Senhor da minha vida. Eu me submeto a Jesus, e para mim não é nenhum sacrifício me submeter à autoridade masculina dada por Deus dentro da estrutura do lar. Nenhum problema.
A mulher empoderada odeia Paulo. Eu já ouvi mulher dizendo assim: esse Paulo era um bobo. Esse Paulo não gostava de mulher. Esse Paulo, sinceramente, não tem nada de inspirado. A mulher empoderada, ela tem raiva de Paulo. Mas não fica com raiva de Paulo, não. Paulo não tem culpa, nem eu. Se você deseja culpar alguém, culpe a Deus. Você pode culpar a Deus? Se existe um culpado, atende pelo nome de Jeová. Você vai medir forças com ele? Vai discutir com ele? Vai questioná-lo? Vai dizer o senhor estava errado? A mulher tem que ser empoderada e não submissa ao marido? Vai discutir com ele? Vai questioná-lo? Problema seu, eu não vou. Como homem, não. E a minha mulher também não. Vai, Joslete? Vai não. Não vai. Então, não adianta, meus amados irmãos, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, a autoridade dada por Deus. Se ele é burro, aí você foi casar com um burro, problema seu. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Vejam aí o paralelo, meus amados. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em algumas coisas. Não é assim que Paulo escreveu? Em algumas coisas, nisso você pode ser submissa, naquilo ali você não pode. É assim que está escrito? Em tudo submissas ao seu marido, que recebeu a autoridade de Deus para ser o sacerdote do lar, para ser o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Precisa de legenda? Não precisa. 1 Pedro 3,1. Até Pedrão falou sobre isso. Até o pescador Pedro. 1 Pedro 3,1. Irmãos, eu vou terminar. Não me apertem, não. 1 Pedro 3,1. Veja o que Pedro diz também. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E aqui ele dá uma mensagem para aquela mulher que é crente e o marido não é crente. Olhe para a continuação do texto. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem discurso, sem sermão, sem passar, sem levantar o dedo para ele dizendo assim: olha, você é um herege, você é um pecador, você vai para o inferno. Não, sem palavra nenhuma, sem discurso nenhum, sem palavra alguma, ganhá-lo através do seu procedimento de quê? De submissão a ele. Meu irmão, precisa de legenda? Gente, é só olhar a palavra, é só obedecer a palavra de Deus. Colossenses 3,8, volte para Colossenses 3,8. Colossenses capítulo 3, verso 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Este é o propósito de Deus, para você que é esposa. É o propósito do Senhor para você que é marido. Agora deixa-me dizer algo muito sério. A mulher cristã que rejeita, observe, é muito sério. A mulher cristã que rejeita este papel dado por Deus está, na realidade, fazendo o quê? Difamando a palavra de Deus.
difamando a ordem de Deus. Tito vai falar sobre isso, no capítulo 2, verso 5. Quem não faz como a Bíblia ordena, quem afirma que é crente, que é uma serva do Senhor, que é uma mulher crente, uma mulher nascida de novo, e não obedece este mandamento específico do Senhor, está difamando a palavra de Deus. É o que diz Tito 2,5. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus instrui as mulheres para mostrarem terna afeição aos seus esposos e filhos, e a serem honestas e fiéis donas de casa. Tito, mais uma vez, capítulo 2, verso 4 e verso 5. Basta olhar para Tito, aquilo que Paulo escreveu a Tito. Esposas piedosas, que vivem esse projeto de Deus, são dignas de respeito e apreciação de seus esposos e filhos. Aí vai se aplicar a ela aquilo que está lá em Provérbios, capítulo 30, 31. A mulher virtuosa, que é louvada pelo esposo, louvada pelos filhos. Não é aquele louvor dirigido a Deus, é que o marido reconhece o papel dela, reconhece o zelo dela, a abnegação dela, o amor dela, a ternura dela. E os filhos de igual modo. Depois leiam Provérbios 31. E para a gente concluir, irmãos, já passou bem da hora, mas eu quero concluir. Filhos são seguidores obedientes. O Senhor Deus definiu o papel dos filhos aqui na Escritura. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, 1 e 2, ordena alguns mandamentos, ou pelo menos 2 mandamentos para os filhos. Vamos para Efésios, capítulo 6, verso 1 e verso 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Você é crente? É salvo? Eleito do Senhor? Vai morar no céu? É um servo? É uma serva? É templo do Espírito? É morada do Senhor? Então o filho crente obedece aos pais. Obedece aos pais. Então, o primeiro mandamento é obediência irrestrita aos pais, no Senhor. No Senhor. Então, vejam bem, Deus colocou os pais aqui, e aqui no texto, aqui não, é pai e mãe. No texto aqui de Efésios 6, é pai e mãe. Nesta posição de autoridade, e os filhos têm que respeitá-los. Deus deu ao pai, Deus deu à mãe esta posição de autoridade sobre os filhos. E os filhos precisam respeitar essa autoridade. Colossenses 3:20. Está escrito, meu querido irmão, filhos, observe a expressão de Paulo aqui, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quer agradar a Deus, você que é filho? Obedeça a seu pai. Obedeça a sua mãe. É o que está escrito na palavra do Senhor. Meus irmãos, muita gente considera a rebeldia de uma criança, um adolescente ou um jovem como uma parte comum e esperada do crescimento. Isso é conversa fiada. É papo. É conversa fiada. O que falta é um bom pai
que segue a Escritura, uma boa mãe que segue a palavra de Deus para chamar aquele filho à responsabilidade. Papo furado. Conversa fiada. Vejam bem, ao filho que teima em desobedecer, Deus põe a desobediência na mesma lista de terríveis pecados que Paulo mostra, e nós lemos no início do culto, lá na segunda carta, capítulo 3. Terríveis pecados. A desobediência está lá. Então eu não quero ser enquadrado por Deus nesse terrível pecado da desobediência. Um filho crente vai obedecer e jamais passa pela sua cabecinha a ideia de desobedecer. Então leia de novo 2 Timóteo 3, de 2 a 5. Finalmente, outro mandamento: honrar seus pais. E aí eu digo o seguinte: os pais que sustentam, instruem e preparam seus filhos devem ser honrados. Devem ser honrados. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 6. Volte para Efésios. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Está lá no Velho Testamento. Está lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 12. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Honra teu pai e tua mãe. Não é algo que começou depois do advento do cristianismo. Vem lá de trás. Vem lá de trás. Honrar pai e mãe. Honrar aos pais significa muito mais do que simplesmente obedecer a eles. Significa mostrar respeito e amor por eles. Cuidar deles como parte integral da missão do filho. É bíblico, meu irmão. Está aqui na palavra de Deus. Respeito, mostrar respeito e amor pelos pais. Cuidar deles como parte integral da missão do filho. Esta missão só termina com a morte do pai e com a morte da mãe. Seguiu a Bíblia, é abençoado. Não seguiu a palavra, está desobedecendo a Deus. E eu concluo dizendo, meus irmãos, ou perguntando: é possível ter uma família ajustada e abençoada? A minha resposta é sim. Família ajustada é construída sob os princípios do Senhor ensinados na Bíblia. Quando a família é edificada sobre os fundamentos da palavra de Deus, os benefícios são eternos. São eternos. São atemporais. Totalmente eternos. E eu finalizo declinando mais uma vez o verso 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, abençoe as famílias aqui representadas. O Senhor abençoe a sua igreja, que é construída a partir de famílias, edificada a partir de famílias. A igreja é constituída de famílias. Famílias que é projeto de Deus. Família que é propósito de Deus. Para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus.